Bom dia a todos. É com muito prazer que damos início ao simpósio sobre a prática do depoimento especial, repercussões da Lei 13.431, de 2017. Compõe a mesa de honra o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor doutor Marcelo Oliveira, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, representando o excelentíssimo senhor desembargador Milton Fernandes de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora desembargadora Kátia Monerá, presidente da Comissão Interinstitucional da Criança e do Adolescente Vítima, CICAV-RJ. O excelentíssimo senhor doutor Afonso Henrique Ferreira Barbosa, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A excelentíssima senhora doutora Vanessa Cavalieri, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e colaboradora do Conselho Nacional de Justiça. E a senhora Sandra Levi, diretora da Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar, DIAT, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Cláudio de Melo Tavares, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria muito grande recebê-los aqui no auditório da Corregedoria-Geral da Justiça para tratar do simpósio sobre a prática do depoimento especial e as repercussões da Lei 13.431, de 2017. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Marcelo Oliveira, juiz auxiliar da presidência, representando nesse ato o desembargador Milton Fernandes de Souza, presidente do nosso tribunal, a excelentíssima senhora desembargadora, minha colega de sacerdócio, de toga, a doutora Kátia Monerá, que é a presidente da Comissão Interinstitucional da Criança e do Adolescente, como foi já mencionado. Cumprimentar também meu juiz auxiliar Afonso Henrique, meu colega, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, a doutora Vanessa Cavalieri, juiz auxiliar. Na verdade, ela é colaboradora, mas não deixa de ser juiz auxiliar da ministra Carmen Lúcia. E também ela é juíza do nosso Tribunal de Justiça, onde atua com brilhantismo a vara da infância e juventude. Cumprimentar a senhora Sandra Levi, diretora da Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar. Muito bem. A legislação referente à infância e juventude em nosso país, ela foi constituída lentamente ao longo de sua história, culminando na concepção atual da criança e do adolescente como sujeito de direito. Deste modo, estão salvaguardados no artigo 227 da Constituição da República com absoluta propriedade os seus direitos fundamentais: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à liberdade e à conveniência familiar e comunitária. A proteção de tais direitos constitui dever não somente do Estado, mas da família e, sobretudo, da sociedade. Nesta mesma linha de proteção integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente
criado através da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, assegura à criança e ao adolescente a condição de sujeitos de direitos. Instalou-se um sistema de proteção geral de direitos, tendo por objetivo a efetiva implementação da doutrina de proteção integral, criando-se o sistema de garantia de direitos, sendo as ações promovidas pelo poder público e pela sociedade. Historicamente, a busca pela efetivação da proteção à infância tem sido objetivada também por diversos organismos internacionais. No cenário internacional, a Declaração de Genebra, datada de 1924, surgiu diante dos horrores praticados também contra as crianças durante a Primeira Guerra Mundial e salientava a preocupação em declarar alguns direitos para a criança. Entretanto, tal declaração não obrigava as nações ao seu cumprimento. Somente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, a infância, pela primeira vez, ela foi reconhecida como objeto de cuidados e atenções especiais. Todavia, ainda que a Declaração Universal seja a expressão maior sobre a afirmação dos direitos dos homens, ela não tem conseguido conter as atrocidades que a humanidade, infelizmente, vem presenciando nas últimas décadas. Com a preocupação de assegurar à criança a devida proteção, integrando a sociedade, bem como zelando pelos seus direitos, a Declaração dos Direitos da Criança e, posteriormente, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança são promulgadas, trazendo em seu cerne princípios básicos comuns à população infantil. A Convenção foi o primeiro instrumento internacional a apresentar as obrigações dos Estados com a infância, constituindo-se em um tratado de direito internacional público que representa o mínimo que cada nação deve garantir às suas crianças. O governo brasileiro, em 26 de janeiro de 1990, assinou o documento, vindo o texto a ser aprovado pelo Decreto Legislativo número 28, de 14 de setembro de 1990, promulgado pelo Decreto Presidencial número 99.710, de 21 de novembro de 1990. O tratado mereceu o maior número de adesões de toda a história da humanidade, havendo sido ratificado por 191 países. Esse tratado, repito, foi ratificado por 191 países. Se analisarmos a trajetória histórica dos esforços empreendidos para a proteção da infância, podemos observar que o mundo apresentou avanços positivos, pois as crianças têm se tornado protagonistas da própria história, conquistando maior espaço na discussão de questões relativas ao seu contexto social. Ademais, a sociedade, de um modo geral, ela vem movendo forças para tornar concreta a proteção integral às suas crianças. Entretanto, ainda que a legislação mundial tenha avançado em relação aos direitos da criança e do adolescente, os quais deixaram de ser simples objeto de investigação tutela e passaram a ser considerados sujeitos em condições peculiares de desenvolvimento, bem como sujeitos de direito, com propriedade absoluta de atendimento, encontramos uma realidade que destoa do plano normativo, o que muito lamentamos. Nesse cenário, o fenômeno
da violência sexual nos assombra e preocupa, sobretudo nas últimas décadas, ao colocar crianças e adolescentes, estando elas ou não no seio familiar, em situação de risco. A violência sexual infantil se apresenta como um fenômeno complexo, com um impacto negativo para o desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional das vítimas, crianças e adolescentes. Exige, portanto, intervenções adequadas e efetivas dos profissionais que os atendem. Sem embargo dos avanços na legislação para a proteção integral da criança e adolescência, os profissionais que trabalham em seu cotidiano com a violência infantil têm empregado esforços para encontrar alternativas menos prejudiciais quando as crianças são vítimas ou testemunhas dessa modalidade de crime. Como resposta às novas demandas da realidade social, vem à tona o depoimento pessoal, com o fim precípuo de reduzir os danos às vítimas que necessitem serem ouvidas em juízo, procurando conciliar os princípios do processo penal e, em especial, o contraditório e a ampla defesa com os princípios constitucionais da dignidade humana e a prioridade absoluta ao atendimento dos direitos de crianças e adolescentes. A Lei Federal 13.431, sancionada em abril de 2017, no ano passado, ela entrou em vigor no início deste ano, tornando o depoimento pessoal, o depoimento especial, obrigatório no Brasil, e determinando que somente órgãos autorizados e com profissionais especializados poderão ouvir as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de abuso sexual. Os depoimentos são feitos em uma sala especial, evitando assim que as vítimas ou testemunhas menores fiquem frente a frente com o réu. Conforme a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a criança tem o direito de ser ouvida em processos judiciais ou administrativos que lhe dizem respeito e, além disso, ela tem o direito de ser protegida de sofrimentos durante o processo de audiência. Isso é muito importante. Ela tem o direito de ser protegida de sofrimentos durante o processo de audiência. Na maioria dos casos, o depoimento da vítima é a única prova possível de ser produzida, ou seja, a forma mais eficaz de responsabilizar o agressor. A técnica já vinha sendo adotada amplamente pelos juízes brasileiros, com base na Recomendação 33 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Segundo dados apurados pela Secretaria de Comunicação do CNJ, em julho de 2017, ao menos 23 tribunais de justiça contavam com espaços adaptados para entrevistas reservadas com as crianças, as chamadas salas de depoimento especial, cuja conversa é transmitida ao vivo para a sala de audiência. O Tribunal de Justiça do nosso Estado é um dos pioneiros nessa prática e, desde 2012, conta com 3 salas estruturadas para depoimento especial. Para melhor se adaptar à nova lei, estão sendo criadas outras 6 salas em locais estratégicos para que possam ser atendidas demandas de todas as comarcas do Estado. Além disso,
assistentes sociais, comissários de justiça e psicólogos estão se especializando para se tornarem novos entrevistadores. A técnica da entrevista é baseada na linha cognitiva comportamental. E a sala especial é decorada, olha que interessante, e é muito interessante do ponto de vista, né, para que a criança ela se sinta à vontade para prestar o seu depoimento. Ou seja, a sala ela é decorada para que a criança se sinta à vontade, mas não fique muito distraída a ponto de não conversar com o entrevistador. A violência na infância ela pode ocorrer de várias maneiras. Ela pode ocorrer da maneira física, o abuso sexual, a psicológica ou por negligência de cuidados. A escuta da criança em processos que lhe dizem respeito, mais do que um direito que o ordenamento jurídico lhe assegura, representa uma atitude que procura valorizá-la como pessoa, revelando a importância que lhe está sendo dirigida. Na sociedade atual, não podemos mais conceber que crianças e adolescentes sejam vítimas de violência, negligência, tratamento desumano, enfim, que seus direitos fundamentais sejam violados em qualquer esfera. A nova forma de tratamento à infância e à juventude baseia-se numa rede de atendimento envolvendo conselhos de direitos da criança e do adolescente, conselhos tutelares, Ministério Público, varas da infância e juventude, delegacias de defesa da criança e do adolescente, organizações não governamentais e ainda abrange políticas integradas por programas, ações, projetos que deverão atuar conjuntamente com o fito de assegurar o cumprimento das normas previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e concedendo às crianças e aos adolescentes, por conseguinte, plenas condições de desenvolvimento social. Neste movimento, que privilegia a palavra da criança e do adolescente nos processos judiciais, privilegia-se também sua história, expressar sua opinião, expor seus sentimentos, conhecer seus desejos, ou seja, dar voz a esta criança ou adolescente acerca de situações que lhes envolvam, contribui não apenas para a aplicação da lei, mas também protege os interesses destas. Essa nova forma de inquirição pode ser vista como um meio de possibilitar o exercício da cidadania, tanto das crianças como de seus familiares, ou como de suas famílias. Devemos, pois, ter em conta o princípio do nono do relatório do Comitê ad hoc pleno da 27ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Criança, intitulado Um Mundo para as Crianças, que diz, abro aspas, ouvir as crianças e assegurar sua participação. As crianças e os adolescentes são cidadãos valiosos que podem ajudar a criar um futuro melhor para todos. Devemos respeitar seus direitos de se expressar e de participar em todos os assuntos que lhes dizem respeito, de acordo com a sua idade e maturidade. Fecho aspas. O referido documento emergiu da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a criança realizada na cidade de Nova York, em maio de 2002, e foi fruto de um acordo unânime em torno de uma nova agenda para as crianças do mundo, incluindo 21 metas e objetivos específicos
para a saúde infantil, educação e proteção que deverão ser atingidos no milênio. Profissional sempre objetiva a redução do sofrimento envolvido. A proteção, nesse sentido, não implica que eles sejam privados de verbalizar sua experiência. Ainda que traumática, o não falar pode ser mais revitimizador para a criança do que o falar. Volto a repetir que eu acho importante. Vejam, senhores, o não falar pode ser mais revitimizador para a criança do que o falar. Desta forma, a fala pode ter um caráter liberador e emancipatório, no sentido de romper com o silêncio e com o ciclo de segredo familiar, usualmente presente em situações de abuso sexual. Estudos mostram que, quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado. Trata-se de uma fase de maior vulnerabilidade, a demandar proteção especial e um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento das suas potencialidades. As experiências da infância são únicas e insubstituíveis. Por conseguinte, deve haver um cuidado ao afirmar que a importância da infância está somente na construção de um futuro mais sólido para o país. Sem desmerecer essa ideia, é importante realçar que as crianças precisam e têm o direito de viver o presente de forma feliz e plena. Somente envolvendo toda a sociedade, no meu sentir, somente envolvendo toda a sociedade na prevenção das diversas espécies de abuso, poderemos pensar em um mundo menos violento e sob novas formas de sociabilidade. Uma sociedade norteada pelo princípio da dignidade humana, sem discriminação de gênero, raça, idade ou orientação sexual. É uma sociedade que respeite todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos de fato. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor doutor Marcelo Oliveira, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, representando o excelentíssimo senhor desembargador Milton Fernandes de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia, corregedor. Bom dia, desembargadora Cátia Monerá, a quem eu saúdo a todos os demais presentes. O desembargador presidente do Tribunal, desembargador Milton, pediu que eu transmitisse aos senhores as escusas dele pela ausência. Isso se deveu não pela grandiosidade da importância do evento, mas por dificuldades pessoais de estar aqui. Mas eu gostaria de dizê-los que muito me orgulha em poder falar em nome do presidente, porque tive diretamente envolvido muitas vezes com esse projeto, que no seu nascedor, o Rio de Janeiro foi pioneiro na introdução da sala do depoimento especial, e hoje eu vejo esse auditório lotado e é um grande prazer que a gente percebe o quanto isso evoluiu e quanto há o engajamento de todos os envolvidos, todos os operadores envolvidos
no depoimento especial, e exatamente porque se trata de uma bandeira, né, se trata de uma defesa de seres humanos, de pessoas tão frágeis dentro da sociedade, né? Em especial porque esse tipo de delito envolve as relações, muito provavelmente, muito de perto, envolve as relações pessoais, as relações parentais. Então, essa proteção, a necessidade dessa proteção se aumenta ainda mais, e o Estado, através de nós, ele tem que dar essa proteção à criança e ao adolescente. Eu fico muito a cavaleiro de falar sobre isso, porque a primeira sala criada no âmbito do Tribunal de Justiça, no organograma do Tribunal de Justiça, eu tenho que fazer uma homenagem ao juiz auxiliar à época da presidência, doutor Sandro Pita. Ele teve a sensibilidade de perceber a dimensão do problema, e foi criada, me chamou e me pediu que a gente servisse como projeto piloto da criação, à época ainda, da sala chamada Depoimento Sem Dano, e a gente teve que criar muitas barreiras de todos os sentidos, barreiras com os juízes, com os operadores do direito, mas principalmente com barreira dos técnicos, dos psicólogos, dos assistentes sociais. Eu, particularmente, tive que muitas vezes me dirigir aos senhores, aos técnicos, para tentar mostrá-los que a finalidade era protetiva, reduzir a revitimização daquela criança e do adolescente, e jamais imputá-los uma responsabilidade que a Constituição outorgou exclusivamente ao judiciário, né? Dizer o direito cabe ao juiz, né, no caso concreto. Então, na realidade, o juiz estava tentando buscar dos senhores o auxílio necessário para melhor julgar. E essa é a finalidade do depoimento especial. Em singelas palavras, evitar a revitimização e julgar com melhor qualidade, com uma prova mais robusta, em que o juiz possa formar a sua convicção de uma melhor certeza, né, podemos dizer assim. Eu acho que a lei, eu não vou me estender, mas eu acho que a Lei 13.431, ela deve ser vista como um marco, não como um marco de proteção, porque, como disse nosso corregedor, fez uma digressão histórica sobre esse movimento, mas como um marco de expansão do Instituto Depoimento Especial. Só para que os senhores tenham a dimensão disso, apesar de todas as dificuldades financeiras que o Estado do Rio de Janeiro passa, e o Tribunal de Justiça no nosso Estado, ele não é excludente disso, né? Ele vive esse estado de calamidade financeira. Com a introdução da lei, nós, e aí com o auxílio sempre muito próximo do juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Afonso, nós conseguimos inserir o depoimento especial, e aí esse me parece que foi o grande ganho, o depoimento especial como objetivo estratégico do Tribunal de Justiça, e isso, quando se torna um objetivo estratégico, ele ganha força, ganha dimensão, ele ganha transparência, você descortina um grande sistema, e fez com que a gente, dentro de todas essas dificuldades, porque os senhores sabem que não é só a criação da sala, isso depende do aparelhamento dessa sala, com estruturas de áudio, de vídeo, equipe técnica, nós conseguimos, para permitir a regionalização e a interiorização de todo o sistema, criar mais 6 salas de depoimento especial, espalhá-las pelo Estado do Rio de Janeiro. A doutora Vanessa Cavalieri será contemplada com uma sala exclusivamente para ela, mas a gente entende, porque essa sala, enfim, ela é juíza da infância e efetivamente essa sala se destina muitas vezes a ela, né, em que o depoimento dessas crianças, não só como testemunhas, mas como vítimas, elas passam no juizado da infância. Eu, particularmente, acho que nós temos muito que avançar com o Instituto.
O meu grande desejo é que esse depoimento especial ele seja sempre realizado por um juiz criminal, porque essa prova ela deveria se prestar para todos os demais juízos, não só para o juízo criminal, mas para o juízo da infância, o juízo da família, porque isso envolve, os senhores melhores sabem do que eu, isso envolve todo o sistema parental, e aí vai pelo lado da família, pelo lado da infância, pelo lado criminal, que tem que ser apurado, e isso deveria se prestar como uma produção antecipada de prova, mas é um caminho que a gente tem que seguir ainda. A gente, recentemente, com a ajuda da Sandra, criamos aqui no seio do tribunal o convênio interdisciplinar e interinstitucional, exatamente para que nós possamos, dentro dessa comunicação entre todas as instituições, avançar com o depoimento especial, e me parece que é isso que a gente tem que extrair da lei. A lei ela se presta exatamente para isso, para que a gente possa ter marcos de evolução e com isso, proteger a criança e o adolescente, que é realmente a vítima desses abusos sexuais. E, enfim, a gente tem vários exemplos ao longo desse processo, que são exemplos que são de sucesso, e é isso que eu espero que os senhores consigam extrair desse evento, exemplos de sucesso, para que a gente possa aproveitar e levar para a doutora Vanessa Cavalieri, que, como disse o corregedor, é colaboradora da ministra Carmen Lúcia no CNJ sobre o tema. Então, o que os senhores discutirão aqui já vai se espelhar pelo Brasil através da doutora Vanessa Cavalieri, e é isso que a gente espera desse evento. Boa sorte a todos e muito bom dia. Ouviremos agora a excelentíssima senhora desembargadora Kátia Monerá, presidente da Comissão Interinstitucional da Criança e do Adolescente Vítima, CICAV-RJ. Bom dia, desembargador Cláudio Melo Tavares, doutor Marcelo, doutor Afonso, doutora Vanessa, doutora Sandra. Bom, como já esclareceu aqui, já nos posicionou a fala do desembargador corregedor, a Constituição trouxe para nós o princípio da proteção integral, né? A lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, também traz esse princípio, e a necessidade de uma oitiva especial da criança e adolescente vítima se mostrou necessária, quer dizer, sempre foi necessária, mas esse olhar para ter essa visão da necessidade dessa oitiva especial veio já do início da década de 80, com o doutor Daltoé, que foi o pioneiro no Rio Grande do Sul, com essa sala, com esse espaço para a oitiva através de técnicos, através de profissionais especializados. Porque viu-se que o juiz, o promotor, o defensor, sem essa experiência técnica, sem essa maneira de se comunicar de uma maneira menos invasiva, menos traumática e menos repetitiva dos fatos que vitimaram essa criança e adolescente, era necessário uma maneira mais especial, mais protetiva dessa criança, para conseguirmos saber um pouco do que estava acontecendo. Eu fui juíza de família, e, na época que o doutor Sandro Pitan era auxiliar da presidência, nós vimos uma oportunidade, e a doutora Glícia, que era psicóloga da minha vara de família, com o doutor Sandro, vieram com essa necessidade, e fizemos, assim, rapidamente, um esboço assim, para a presidência. Na época, era o presidente Manuel Alberto, que nos recebeu e abraçou a ideia, graças a Deus, e instalou a primeira sala aqui de depoimento, que era chamada Depoimento Sem Dano, naquela época. E o doutor Sandro era juiz da Vara de Família de Madureira, também colocou uma lá em Madureira, e assim começamos. Eu vejo que aqui nós temos profissionais interdisciplinares, quer dizer, temos assistentes sociais, psicólogos, se não me engano, de todo o país, não é isso? Quer dizer, se nós pensarmos desde a década do início de 80 até hoje, o quanto nós conseguimos avançar com o trabalho de cada um de vocês, que eu vejo que estão aqui
com esses olhares atentos, porque estão empenhados, que sentem a necessidade dessa oitiva especial, de mudarmos tudo isso. E é com amor no coração, não é? Todos vocês, e nós também. Porque sabemos que a criança vítima precisa, exatamente como disse o corregedor, interromper esse ciclo. Muitas das vezes é a família que não deixa ela falar, e é uma professora na escola que tem um olhar e percebe, e que dá, nós conseguindo abrir mais essa oportunidade da criança expor essa situação em que ela é vítima, nós conseguimos não só interromper o ciclo, como responsabilizar aquele agente, investigando. Mas não podemos ser inocentes, ingênuos, a ponto de que só isso basta. Como disse o doutor Marcelo, é preciso que sejam respeitadas formalidades necessárias para que isso sirva como prova. É preciso respeitar o contraditório, a ampla defesa, é preciso que isso esteja processualmente bem inserido, nem que seja como uma forma de antecipar a prova, ou ainda que seja no próprio procedimento criminal, ou no procedimento do processo de família, do processo criminal de família, para que, justamente, não seja o juiz, o promotor, ou o defensor, ou o advogado, que faça qualquer tipo de pergunta que, no final, seja mais uma maneira de traumatizar, de vitimizar aquela criança, ao repetir, ou até mesmo criar uma memória falsa, porque nós não podemos esquecer, eu, como fui juíza de família, muitos casos de denúncias de abusos sexuais ou abuso de qualquer outra forma não eram verdadeiros. Mas aquela história que se diz que a mentira repetida se torna verdade é muito mais certo quando você trata de criança, inclusive de tenra idade. A criança acaba não sabendo o que é verdade, o que foi inventado, porque na cabecinha dela, de tanto ela repetir, ela já não sabe. E é criada naquela realidade e ela se torna vítima. E uma pergunta mal feita pode se transformar numa afirmação. Vocês são profissionais do meio, vocês sabem do que eu estou dizendo. E nós pegamos, infelizmente, porque eu era juíza de família antes de ter essa sala especial, situações em que eu não tinha como perguntar, só afirmando. Quer dizer, na pergunta havia uma afirmação, não havia como não existir, porque eu não sabia de outra forma como fazer a pergunta. E, muitas das vezes, a criança, a vítima, ela não respondia. Muitas das vezes. E você, como o juiz, você fica com aquele silêncio, sem saber se ela está dizendo que sim, se ela está dizendo que não, e não conseguíamos andar, e o suposto réu, ou, de fato, agente daquele abuso, ele se beneficiava com essa questão. E nós não conseguíamos chegar a lugar nenhum, ou, ao contrário, quando se tratava de um processo de alienação parental, nós, então, éramos manipulados com aquela pessoa, pai ou mãe, que estava usando aquela criança, e o judiciário para alienar. Enfim, essa sala de depoimento especial é muito, muito, muito importante, para não dizer que ela é essencial, porque ela muda toda a forma do procedimento, toda a forma de colheita de prova, toda a forma de ouvir a criança. É uma outra oportunidade, é uma outra realidade. Eu acho que abrimos um campo, um leque, para as coisas melhorarem, e muito, e eu vejo aqui a vontade de vocês, justamente, participarem disso. E nós vimos que, desde a década de 80, desde 2012, muita coisa melhorou. E agradeço muito, muito mesmo, o apoio e o empenho do corregedor de manter e implementar esse projeto, essa forma de oitiva da criança. Porque nós vimos, né, Marcelo, que algumas administrações anteriores, a do doutor Cláudio Melo Tavares, não deram essa importância, e o perigo era se perder. E eu estou aqui como presidente exatamente como uma patronesse mesmo, para tentar dar força, porque eu acho que eu fico no tribunal um pouquinho mais de tempo, né? Que eu subi jovem, bem para o bem ou para o mal, né? Enfim,
Vamos ter que me aguentar um pouquinho de tempo e vamos, né, nos ombrear aqui. Marcelo, Afonso, Vanessa. A Vanessa, ela é juíza da Vara da Infância e Juventude, menor infrator. Não é isso, Vanessa? E, infelizmente, ela pega muita vítima de violência. Veja bem, ela é de menor infrator. E eu estava comentando com ela que agora eu sou desembargadora de Câmara Criminal. Toda semana nós julgamos crimes de violência sexual contra menor. Eu queria, doutora Cátia, lhe interromper e dizer o seguinte: nós da Corregedoria, eu como corregedor, eu queria dizer que a sua presença é muito cara, porque, além da sua visão ideológica, da sua visão humanística, você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa ocupa um determinado cargo, mas não tem a experiência de vida, como você acabou de relatar. Então, essa experiência sua adquirida como juíza de várias famílias, que eu sei que foi a sua trajetória e você sempre gostou dessa área, isso é muito importante contar com o seu apoio. Ninguém consegue realizar nada sozinho. Nós precisamos nos unir para construirmos um Brasil melhor. Eu acho que, na minha corregedoria, eu sempre primo pelo diálogo. Diálogo com servidores, diálogo com advogado e diálogo com juízes. Eu sempre digo nas minhas palestras, engana-se quem pensa que o corregedor é aquele que é o punitivo, aquele que, desculpa o termo, mas é o carrasco. Não. O corregedor ele tem que ser orientador, ele tem que ser o parceiro, ele tem que procurar ajudar aquele que está prestando um serviço público e com relevância, com qualidade. Então, eu fico muito feliz de tê-la também compondo aí, me ajudando a que a gente possa, evidentemente, transformar, dar seguimento e Deus permita, oxalá, que o outro corregedor faça a mesma coisa. Só quero abrir um parênteses para os senhores. Nós criamos na corregedoria uma central de aprendizagem. O que significa isso? Resgatamos as crianças que cumprem medidas socioeducativas para que elas possam ter uma oportunidade. Porque todos nós sabemos que quando uma criança cumpre uma medida socioeducativa, quando ela sai de um sistema, ela sai de lá já carimbada. Ou seja, ninguém vai dar oportunidade a ela. Então, graças a Deus, eu fui procurado pela doutora Vanessa também, que também ela é combativa, ela é idealista, junto com a doutora Raquel Crispino, me procuraram, doutor Marcelo, meus colegas sabem disso. E nós criamos uma central. O que significa isso? Nós temos hoje uma central onde nós temos 900 crianças cadastradas, porque existe uma lei federal que diz que de 5% a 15% as empresas de médio e grande porte devam dar oportunidade para essas crianças. Ou seja, eles pagam o curso profissionalizante, as crianças elas fazem o curso, trabalham, ganham o seu dinheiro no final do mês, você levanta a autoestima dela, você tira ela da mão do traficante, tira ela do crime e dá uma oportunidade para ela. E nós hoje estamos implementando na corregedoria, apresentamos no órgão especial, para que essa central seja obrigatório dentro do organograma da corregedoria, faça parte dessa central de aprendizagem. Isso aí também foi um avanço muito grande e, através desses juízes idealistas, desses juízes que realmente pensam longe, é que nós, servidores do público, devemos pensar o seguinte: nós todos estamos aqui de passagem e nós precisamos plantar sementes do bem. E só o amor constrói. Só o amor constrói. A visão que você tem de conversar... Eu, por exemplo, vou dizer uma coisa para os senhores. Eu já fiz análise há mais de 20 anos, então eu conheço psicólogo na palma da minha mão. Olha, o que eu me aconselhei, nossa mãe do céu, como eu fui ajudado pelas psicólogas. Entendeu? Então, eu tenho essa experiência. Eu fiz questão de me socorrer das psicólogas no momento que o calo apertou. E eu tive realmente o fato de falar, o fato de você chegar e ter uma pessoa ali te ouvindo, isso aí é de suma importância. Imagina uma criança que sofre de abuso. Então, a pessoa tem que ter vocação. É que nem aquela consulta médica onde você paga e o médico olha para você para o computador. Daqui a pouco está aqui no remédio, tchau. Quer dizer, não tem vocação. Nós precisamos de alguém que tenha paciência para ouvir,
paciência para... como se aquela criança fosse única, né? E sem medir esforços para que a gente tente salvar. Como agora, nós temos uma central de aprendizagem, onde nós temos 700 crianças credenciadas, 120 com carteira assinada, pronta para trabalhar. Se nós resgatarmos uma, estamos no lucro. Nós estamos fazendo o nosso papel. Então, é isso que compete a todos nós. Arregaçarmos as nossas mangas e, gente, só o amor constrói. Só o amor constrói. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Se nós não fizermos com amor, não adianta a legislação, não adianta você ter um equipamento, se você não tem aquela vocação de querer ajudar o semelhante. Porque a gente só pode ser feliz se a gente conseguir ajudar o nosso semelhante. Eu sempre digo, e é verdade, qual é o mandamento maior que nós temos? Amar o próximo como a si mesmo. E essa é a nossa diferença. Então, desculpa lhe interromper, doutora Kátia, porque eu me empolguei. Porque realmente... Graças a Deus que ele se empolgou, não é isso? Ainda bem. E mostrou que o nosso corredor é o fofo, né, gente? Enfim, graças a Deus que ele tem amor no coração, né? Todos vocês aqui que estão aqui, a prova de estarem aqui, justamente vindo de onde vocês vieram, abandonando os afazeres, os compromissos que todos vocês têm, claro, e estarem aqui para tentar, pelo menos, trocarmos informações para a gente melhorar cada vez mais essa oitiva dessa criança e desse adolescente. Muito obrigada a todos e que tenhamos sucesso cada vez mais. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor doutor Afonso Henrique Ferreira Barbosa, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Senhor corregedor, desembargadora Kátia, doutora Vanessa, doutor Marcelo, doutora Sandra, senhoras e senhores, bom dia. Eu vou ser muito breve, até porque eu acho que já, pelo horário, pelo andar da carruagem, eu tenho que ser breve. Então, é mais um agradecimento que eu gostaria de fazer. Agradecimento, primeiro, ao corregedor, pela oportunidade de alguma maneira, colaborar com, não só com essa área, mas com outras atribuições que eu tenho. Na verdade, como eu não tenho experiência como juiz criminal e pouco como juiz de família, eu sou da área civil e também da área de fazenda, a cada dia eu aprendo um pouquinho mais. Mas eu acho que, como o corregedor falou, eu acho que é importantíssimo essa dedicação do desejar bem ao próximo, de se preocupar com as pessoas. E, no caso específico do depoimento especial, nós estamos falando em crianças, em adolescentes, em pessoas muito vulneráveis na nossa sociedade e que todo cuidado é pouco na hora de tratar dos problemas relacionados a essas pessoas. Também gostaria de agradecer ao doutor Marcelo, e não só ao doutor Marcelo, como à presidência de forma geral, por todo o apoio que foi dado em relação a essa ampliação, que era a intenção realmente da corregedoria e que foi também em conjunto com a presidência, com essa ampliação com mais 6 salas que vão estar à disposição de diversas comarcas, descentralizando também, e o que é importante para trazer mais acesso, um maior acesso à justiça a um número maior de pessoas. Gostaria de agradecer também a toda a equipe da DIAT, que são empenhadíssimos, a Sandra, Luciene, Patrícia, Mônica, pessoas que são incansáveis, e as demais pessoas que trabalham na DIAT e que tornaram realidade esse evento que está sendo realizado. E eu passo a palavra agora para a doutora Vanessa. Convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora doutora Vanessa Cavalieri, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e colaboradora do Conselho Nacional de Justiça. Bom dia, desembargador Cláudio Melo Tavares, corregedor da Justiça, desembargadora Kátia, nas pessoas de quem eu cumprimento todos os presentes. Queria primeiramente parabenizar
a Corregedoria e especialmente a Sandra pela organização desse evento. Acho que é um simpósio que pode ser chamado de nacional, né? Nós vamos ter a participação de profissionais do Brasil todo aqui. Eu estou bastante ansiosa para ouvir as exposições que serão feitas hoje e amanhã e, com certeza, aprender bastante com vocês. Como o doutor Marcelo havia falado, eu sou titular da Vara da Infância e Juventude daqui da capital, de competência infracional. Quem não é aqui do Rio, para entender, é a única vara da cidade do Rio de Janeiro com competência para julgamento dos adolescentes infratores. Isso me dá um acervo que eu acredito que seja o maior do Estado em estupros de vulnerável. Eu tenho atualmente em andamento na minha vara 306 casos de estupros de vulnerável, pelo menos 306 crianças vítimas, provavelmente mais, porque há processos em que há mais de uma vítima, todos praticados por adolescentes. Então, se eu fosse escolher um depoimento especial por dia, eu levaria mais de um ano para conseguir ouvir essas crianças e julgar esses casos, e por isso o doutor Marcelo conseguiu, junto à presidência do tribunal, que eu tivesse então, esse privilégio de receber uma sala de depoimento especial exclusiva para a minha vara. Não estava no cronograma inicial, mas ele, extremamente sensível ao tema, conseguiu que isso fosse realizado, em breve deve ser implementada. E talvez por isso também eu acabei, mês passado, recebendo o convite da ministra Carmen Lúcia para estar, então, colaborando com o CNJ nesse monitoramento da implementação do depoimento especial, das salas de depoimento especial no Brasil todo, do cumprimento da Lei 13.431 no Brasil. É um trabalho interessantíssimo, que eu assim, já sou afetada demais ao tema, tanto que antes disso acontecer eu já tinha pedido a sala, porque todos vocês que trabalham nessa área, né, profissionais que de alguma forma atuam com a criança vítima, seja profissionais do direito, seja os psicólogos, assistentes sociais e outros técnicos, a gente sabe como é difícil não ter certeza sobre o que aconteceu, né? Seja para condenar, seja para absolver, né? Como é difícil você não saber se você está colocando na cadeia uma pessoa que pode ser inocente e destruindo a vida daquela pessoa que talvez não seja um agressor, ou deixar esse agressor em liberdade, porque você não tem certeza do que aconteceu, e permitir que ele continue perpetrando aqueles atos contra aquela criança ou contra outras vítimas. Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande preocupação com essa impunidade, a gente também tem uma grande preocupação em preservar a vítima, né? Eu tenho vários casos em que eu acabo por julgar improcedente o caso, porque levou tempo demais para chegar à justiça e levou tempo demais para que a gente conseguisse localizar aquela criança, que às vezes não é nem mais uma criança, é um adolescente, e eu não vou fazer ela reviver o que aconteceu 5, 6 anos depois, só para aplicar uma medida socioeducativa. Eu acabo tendo que pesar na balança o que prepondera, né? Qual o interesse mais relevante aí. Mas a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer que a justiça possa ser feita com o máximo de verdade que a gente puder extrair em cada caso, e nesse ponto a ajuda de vocês, a sensibilidade dos técnicos é essencial. E a ministra Carmen Lúcia, ela realmente, na presidência do CNJ, ela tem tido uma atuação extremamente voltada para, um olhar, né, extremamente voltado para a preservação dos interesses da criança e do adolescente, talvez por ser mulher, né? Vou puxar aqui a brasa para a sardinha das mulheres, porque eu estava contando aqui, a gente tem 7 homens na plateia, e eu acredito que mais de 100 mulheres, porque o auditório tem capacidade para 200 pessoas, fora os 3 homens aqui na mesa. Então, realmente, a mulher acaba, de um modo geral, sendo mais sensível a esse assunto. E a gente sabe que o judiciário, durante muito tempo, negligenciou a área da infância e juventude. E nós estamos vivendo um momento, no Brasil todo, em que isso passou a ocupar uma pauta e passou a ser importante. Ano passado, nós estivemos lá na entrega do Prêmio Novare. Esse projeto que o desembargador Cláudio mencionou foi finalista na categoria tribunal. A gente ficou com a menção honrosa, e vários projetos que foram finalistas eram ligados à área da infância e juventude de alguma forma. Então, a intenção da ministra não é punir nem fiscalizar ninguém. A intenção dela é monitorar como está sendo feita a implementação do depoimento especial nos estados, identificar os estados em que isso está sendo
feito de forma mais avançada, de forma mais pioneira, e os estados que estão com maior resistência, maior dificuldade, porque a gente está falando, na verdade, da construção de uma política pública que a gente sabe que não vai ser no dia 31 de dezembro de 2018, que isso vai estar pronto e sendo construído e praticado da forma ideal. A gente está, como foi falado pelos outros integrantes da mesa, plantando sementes, que talvez nem sejamos nós que colhamos esses frutos, né? Mas não importa. O que importa é que a gente tem um grupo de pessoas sensível e vocacionada, entendendo a importância de preservar essa vítima, entendendo a importância de não se permitir que se construam falsas memórias e de, a longo prazo, eu acredito que essa implementação, esse monitoramento, a gente vai conseguir reduzir tanto a revitimização e o agravamento do dano causado à criança vítima, quanto reduzir também a impunidade desses agressores, porque nós estamos até conversando isso, né, doutor Marcelo, antes de começar aqui, que esses casos de violência contra a criança, eles têm um índice de absolvição altíssimo, porque a gente sabe que é muito difícil descobrir o que realmente aconteceu. Na grande maioria dos casos, a gente não tem nenhuma prova. A única prova que a gente tem é o depoimento da criança. E se esse depoimento ele não é colhido de forma rápida e cuidadosa, a gente perde a verdade do fato e dificilmente a gente vai conseguir descobrir o que realmente aconteceu. Então, a ideia é que a gente consiga monitorar o que está sendo feito e, ao fim, talvez até fazer recomendações pelo Conselho ou até uma meta para que, então, a gente saiba que o Conselho Nacional de Justiça tem força nos tribunais e consegue driblar a resistência de altas administrações que não tenham a mesma sensibilidade que o nosso corregedor, que eu tenho certeza que quem aqui veio de outros tribunais está morrendo de inveja da gente aqui do Rio de ter esse corregedor maravilhoso e tão sensível ao tema. E o Rio de Janeiro tem sido realmente um dos estados pioneiros na implementação da Lei 13.431, principalmente por causa da articulação interinstitucional, da comissão da qual a desembargadora Kátia é presidente, porque não é possível, e isso já está bem claro para todos nós, não é possível a gente fazer o atendimento adequado à criança que foi vítima de uma violência, principalmente nos casos de violência sexual, sem articulação da rede, com a Polícia Civil, já no momento do registro de ocorrência, com o Ministério Público, com a equipe da assistência, tanto da saúde quanto da assistência social, o Judiciário, a Defensoria Pública, a OAB, as instituições do sistema de garantias envolvidas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando disso, assim, de poder estar aqui sentada aprendendo com vocês. Estou ansiosa para ouvir todas as experiências que vão ser trazidas hoje e agradeço a oportunidade de estar participando. Muito bem. Ouviremos agora as palavras da senhora Sandra Levi, diretora da Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar, DIAT, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes na mesa, na pessoa do doutor juiz auxiliar da presidência, doutor Marcelo Oliveira, hoje representando o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quero especialmente agradecer ao doutor Marcelo, que demonstrou apoio ao grupo, né, do depoimento especial desde o seu estágio embrionário e com quem a gente pode contar até hoje. Ao corregedor, desembargador Cláudio Melo, a gratidão da Divisão de Apoio Técnico pelo interesse e sensibilidade às demandas, seu interesse pelas questões da infância e a sua escuta sempre atenta. É gratificante ouvir o senhor sempre perguntar, me fale mais sobre isso, me conte mais sobre esse projeto. Ele é, assim, muito sensível e muito acolhedor. Muito obrigado, corregedor. Cumprimento a juíza Vanessa Cavalieri, que foi nomeada pelo Conselho Nacional de Justiça, como foi dito aqui, para mapear o depoimento especial no Brasil e que se juntou ao nosso grupo de trabalho, a comissão interinstitucional que nós criamos aqui no Rio de Janeiro, ao juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Afonso Barbosa, nosso parceiro, amigo, que demonstra sensibilidade às questões levantadas pelas equipes de psicólogos, assistentes sociais e comissários,
Ele está sempre pronto para ouvir a equipe, e sem ele esse simpósio não poderia ter acontecido. A doutora Kátia, desembargadora Kátia Monerá, foi a primeira a usar, né, a nossa sala do depoimento especial aqui no Rio de Janeiro, no Fórum Central. A caminhada até aqui com o depoimento especial foi longa, né, de muitos anos. Começou quando a senhora ainda era juíza de família. Carinhosa, sensível, sempre se mantendo por perto. Não podíamos deixar de homenageá-la, apresentando a senhora como a nossa patronesse da Comissão Interinstitucional. Agradecer a presença de todos por nos darem a oportunidade de apresentar esse trabalho que vem sendo construído. Né? E as colegas dos estados do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Brasília, Rio Grande do Norte. Mais alguém? Esqueci. Não. Acho que é isso, né? Considerando a importância de se estabelecer uma articulação com toda a rede para a efetiva proteção dos direitos da criança e dos adolescentes, demos início aqui no Rio de Janeiro a um grupo de trabalho sobre a implementação da Lei da Escuta, com diversos atores da rede de proteção e defesa. E é de especial relevância destacar que esse grupo tomou uma nova dimensão com a criação, como todos falaram aqui, da Comissão Interinstitucional de Crianças e Adolescentes Vítimas. O objetivo dessa comissão é a criação de um fluxo de atendimento em rede para as vítimas de violência. A marca registrada dessa comissão é a cooperação entre os diversos órgãos da rede de proteção à infância e adolescência no Rio de Janeiro. Então, participam dessa comissão o Ministério Público, a Defensoria, Secretaria de Segurança, OAB, Conselho Tutelar, NACA, FIA, Secretarias Estaduais de Saúde e Assistência Estadual, junto com os entrevistadores do tribunal. Né, a gente vem se reunindo uma vez por mês e discutindo, né, essas questões do fluxo. Em especial, nosso agradecimento a toda a equipe que, de forma voluntária, ousou se posicionar diante de tantas questões em relação a essa prática